A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais uma palavra para você. Eu queria começar pedindo logo um favor a vocês. Para que se inscrevam, quem ainda não é inscrito, que curta, compartilhe, comente os vídeos, para que a mensagem possa chegar a mais pessoas. A nossa mensagem hoje está aqui em Gênesis, capítulo 37, do verso 18 em diante, que diz: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubens: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José e a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram a comer pão. E levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa sorte, nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passaram, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. A história de José era o penúltimo filho de Jacó. Era tido por seus irmãos como um sonhador. Isso despertou muita inveja, ciúme de seus irmãos, ao ponto de criarem uma armadilha para ele, colocarem ele dentro de um buraco e venderem como um escravo. Ele era odiado por ter seus sonhos, onde sempre nos sonhos ele se sobressaía sobre os irmãos. Em um dos tais sonhos, ele até se sobressaiu, viu seus pais se inclinarem a ele. Seu pai também demonstrava preferência por José, o que aumentava muito o ódio de seus irmãos contra ele. Ainda adolescente, José cai nessa armadilha dos irmãos e é vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito, ele é vendido a Potifar, que é o comandante do faraó. Ele se destaca na casa do seu senhor e tem papel de destaque, sendo colocado para administrar a casa do seu senhor. Quando tudo parece estar melhorando, a esposa de Potifar começa a assediar José. Sendo rejeitada, ela forja um plano contra ele, no qual o incrimina como se tentasse estuprá-la. Quem então ia deixar de acreditar na esposa do comandante para acreditar no escravo? José então é levado para a prisão e chegando na prisão, ele também se destaca lá. Chega ao ponto de ser um administrador dessa prisão. Desvenda sonhos do copeiro e do padeiro, do rei, que tinham sido presos e estavam com ele. Sendo assim, certo dia, Faraó teve 2 sonhos e ninguém conseguia interpretar. Então, lembraram-se de José. José foi chamado, levado até a presença do faraó. Nesse dia, José interpreta o sonho de faraó e é levado de escravo, de prisioneiro, a governador do Egito, atendendo somente à ordem de faraó. Ele era o segundo homem no Egito. Daí em diante a vida de José começa a mudar.
Deus já tinha os planos na vida dele. E tudo que José tocava prosperava, porque Deus era com ele, porque ele era reto, porque ele era íntegro, porque ele obedecia à voz do Senhor. Os planos de Deus já estavam traçados sobre José, pela vida de José. E sempre ele conseguiu prosperar em tudo, sendo governador do Egito. Então tem uma grande fome em todo os reinos. E José, ao interpretar o sonho de Faraó, disse que Faraó teria 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Nesses 7 anos de bonança, José mandou construir celeiros, juntou muita coisa, ao qual, quando veio a escassez, ele podia suprir todos os reinos. Então todos os reinos vinham lá comprar a ele. Inclusive, seus irmãos acabaram tendo uma escassez lá também, tiveram que vir a ele comprar comida a ele. José os reconheceu, mas não foi reconhecido. Então José deu o que eles pediam, devolveu-lhes o dinheiro, encheu-se de compaixão deles, mas não se apresentou a eles. Fez os ir em casa, perguntou como estavam, se eram filhos únicos, se tinham pais. E eles disseram tudo, porém voltaram para suas casas e tiveram que retornar porque José tinha feito um plano para assegurar o irmão mais novo deles. Eles foram lá e voltaram. Quando voltaram, tiveram a grande surpresa que José se apresenta a eles. Diz quem é, que foi o seu irmão que eles tinham vendido como escravo. Daí então, ele fala com o Faraó e consegue trazer os seus irmãos para o Egito. O Faraó os coloca lá para morar em uma das terras. Ele traz seu pai, também Jacó. E essa história de José nos mostra compaixão que ele teve pelos irmãos, o perdão que ele deu a seus irmãos, que apesar de tentarem estragar a sua vida, de tentarem vendê-lo como escravo, ele os perdoa e ainda mais os ajuda, os coloca perto dele, os faz crescer na terra do Egito. Até porque o plano de Deus enquadrava toda a família de Jacó, incluía toda a família de Jacó, que eles seriam os pais das grandes nações de Israel. José poderia ter sido, quando foi vendido como escravo e chegou no Egito, que a mulher, ele já era o segundo na casa de seu senhor Potifar. E quando ele chega lá, quando a mulher o assedia, ele podia ter cedido a ela. Quem sabe, com o tempo ele poderia até tomar o lugar do seu senhor. Mas não, ele sabia que isso não era reto aos caminhos do Senhor. Ele preferiu ser reto a Deus, ser reto aos ensinamentos que tinha recebido de seus pais. Não cedeu às tentações dela. Pagou tendo que ir para a prisão. Voltou de lá, Deus conseguiu regenerá-lo. Deus conseguiu levantá-lo sobre todos os homens do Egito. Deus conseguiu honrá-lo, porque o plano de Deus para ele já era grande. Já estava-se tudo o que aconteceu na vida de José, ao invés dele ter se desviado do caminho do Senhor, não, ele continuou seguindo. Que hoje, apesar de tantas turbulências em nossas vidas, que José nós estamos sendo? Será que estamos sendo esse José fiel a Deus? Será que estamos sendo José deixando as coisas que Deus possa resolver as coisas em nossas vidas? Será que estamos sendo fiel aos planos que o Senhor tem para nós? Muitas vezes em pequenas coisas nós começamos a murmurar. Começamos a nos desesperar. José teve fé na palavra do Senhor. José teve fé nos sonhos que ele teve. Deus era com ele. Assim como Deus é conosco. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Que nós possamos a cada dia crer mais no Senhor, crer mais nessa palavra, buscar mais a Deus. Estamos na época de estarmos cada dia buscando mais a Deus. Então,
procure mais estar aos pés do Senhor. Vamos procurar mais estar aos pés do Senhor. Vamos procurar cada dia estar mais perto dele. Cada dia nós possamos estar seguindo os caminhos do Senhor, seguindo os seus planos. Muitas vezes nós queremos alguma coisa e achamos que podemos tomar aquilo no braço. E na realidade não é. Deus tem o controle de nossa vida. Deus nos dá tudo que Ele tem para nos dar, mas no tempo certo, no tempo dele. Então que possamos saber esperar. É a época de termos a paciência de Jó. É a época de estarmos cada dia mais ligados à palavra de Deus, buscando cada dia mais. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Ajude que o canal cresça mais, que possa chegar a mais pessoas essa palavra. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.